Bênção. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês que adentraram pelas portas da igreja nesta manhã fria. Mas com certeza o Espírito Santo vai aquecer seu coração nessa manhã. Porque Deus está nesse lugar. Aonde Deus está, há alegria. Aonde Deus está, há harmonia. Aonde Deus está, há libertação. Aonde Deus está, há cura. Aonde Deus está, há transformação. Aonde Deus está, as bênçãos começam a aparecer. Tem dias difíceis, tem dias fáceis, mas até nos dias difíceis, Senhor Deus está do teu lado, querido. Nunca te deixou, jamais te deixará. E a palavra de Deus diz que pode por um acaso uma mãe abandonar o seu filho? Mesmo que isso aconteça, diz o Senhor que jamais vai nos abandonar. O Senhor jamais vai nos abandonar. Às vezes eu começo a imaginar comigo no céu, porque a gente vê ao longo da história, no Velho Testamento, quantas vezes Deus foi lá, porque Deus é consolador, mas Ele foi consumidor também. Ele tem poder. Quantas vezes Deus pensou, eu vou fulminar esse povo. Aí Ele olhava para o lado e via Jesus Cristo, com as mãos perfuradas, por amor a cada um de nós, seres humanos. O pior homem que passou nessa terra que você possa imaginar, Deus ama ele. A pior pessoa que você possa imaginar na sua mente, Deus quer ele. Deus quer transformar vidas, querido. E Ele só pode transformar vidas através da tua vida. De você buscar as pessoas que estão lá fora cansadas, sobrecarregadas, desesperadas. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a nação eleita do Senhor. Deus quer nos levar muito mais do que a gente possa imaginar. O que Deus tem para nós, querido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para cada um de nós. E o Deus poderoso está aqui nesse lugar nessa manhã. Você acordou hoje porque Ele te ama. E Ele tem mais um plano no dia de hoje para você, querido. Um plano de bênção, plano de transformação, plano de cura. Todos nós precisamos ser curados em alguma área da nossa vida. Precisamos de cura, precisamos de libertação. E esse Deus vivo está aqui nessa manhã. E Deus muitas vezes, Ele pergunta, o que você quer de mim? Se Deus aparecesse, Jesus aparecesse para você hoje aqui, a gente nem sabia o que pedir. Não é verdade? Ia ser uma surpresa. Mas mesmo que você não sabe pedir, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Ele nunca vai deixar faltar nada para você, meu irmão, minha irmã. Seja para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa. Ontem nós tivemos aqui um estudo para casais, foi uma bênção. Foi muito bom. Como a gente aprendeu, como a gente tem que lidar com a nossa família. O maior bem precioso da terra é a família. A bênção de Deus está sobre a família. E nada e ninguém, nenhuma autoridade nessa terra vai mudar aquilo que Deus construiu nos céus. Ninguém tem poder para isso, meus irmãos. Fique tranquilo. Ninguém tem poder para isso. Mexeu com a família, mexeu com Deus da família. Amém? Abaixa as cabeças, vamos orar. Meu Deus, abençoe teus filhos que estão aqui nessa manhã, Senhor. Que vieram até a tua casa, Pai eterno, buscar, Deus amado, a tua voz, a tua direção. Buscar, Deus do Senhor, um milagre, uma cura, uma provisão. Deus, o Senhor sabe cada pessoa que está sentada nesse banco, o que ela precisa nesse momento, Senhor. Eu não sei, Deus, mas Tu sabe de todas as coisas. Por isso eu peço nesse momento que os céus se abram em favor dos Teus filhos. E eles recebam nessa manhã a bênção do Senhor, meu Pai. Porque só o Senhor pode abençoar. Só o Senhor que pode curar. Só o Senhor que pode convencer o homem do erro, do engano e da mentira, Senhor. Por isso toca nos corações nesse momento, nessa manhã, Pai eterno. E que a Tua glória seja manifestada nesse lugar, Senhor. Repreendemos agora toda ação do mal sobre a Tua igreja. Que caia por terra toda e qualquer situação contrária à vontade de Deus na vida das pessoas que estão aqui nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, caia por terra, que haja cura nessa manhã, que haja libertação nessa manhã, que haja, Deus amado, derramado o Teu Espírito Santo, e ó Espírito Santo, venha sobre esse lugar agora, esse lugar é Teu, querido, toma conta, Espírito Santo, desse ambiente, envolva-nos com a Tua presença agora, Senhor, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, e que Teu Espírito Santo, Senhor, seja o único agora a pairar pela essa igreja, Pai eterno, toma as pessoas agora em espírito e em verdade, toma os corações, Pai, toma os que
quebrantados de coração, Pai eterno, e que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, ó Pai, porque Tu estás presente aqui, Senhor. Eu agradeço, Deus, pela Tua presença, em nome de Jesus, porque Tu és o Jesus, o Filho de Deus. Vamos levantar para adorar esse Deus maravilhoso, meus irmãos, louvar esse Deus poderoso, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluias. Tu és santo, Senhor. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o teu lugar. Um amor assim o mundo não conhecer. Você crê nisso, querido? Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conhecer. Aleluias. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conhecer. Isso, amada igreja, cante com o Senhor nessa manhã. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, A cruz me libertou. Você crê nisso, querido? Que a cruz te libertou? Você crê nisso? Começa a glorificar o teu santo nome de Deus. Ah, igreja, glorifique o teu nome, aleluia, Senhor. Glorifique, Jesus. Igreja, esse Deus. Dê glórias a Ele. Dê aleluia a esse Deus maravilhoso. Obrigado, que nos libertou, que morreu em meu lugar, que morreu em nosso lugar. Aleluias. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus.
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Glória a Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, meu Deus e meu Pai, porque Tu és o Filho de Deus. Oh, aleluias. Obrigado, Pai. A Bíblia diz que grandes são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas elas. E o salmista diz: eis que fui moço, e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é o nosso Deus, querido. Um Deus que não dorme, um Deus que não falha, um Deus que jamais falhará. O que está acontecendo com você, meu querido, nessa manhã? Entregue ao Senhor a tua vida, o teu coração, o teu espírito, as tuas vontades, nas mãos do Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Grandes coisas estão por vir nesse lugar, meu querido. A pandemia realmente arrebentou com todos nós. Estamos soldados feridos, mas não fomos destruídos. Perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra, porque a palavra de Deus diz: maior que está em nós do que o que está no mundo. O Deus de poder, o Deus de majestade é aquele que está acima de tudo e acima de todos, que tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. E basta somente uma palavra do Senhor para transformar a vida de qualquer pessoa, de uma nação inteira. Creia que Deus está agindo na tua vida, meu querido. Nada e ninguém pode afastar o amor de Cristo Jesus para a tua vida. Nem potestade, nem principado, nem altura, nem profundidade. Nada, meu querido, pode separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos louvar a esse Deus maravilhoso. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, aleluias. Santo, santo, santo. Cante comigo, igreja. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, aleluias. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, aleluia. Cante, igreja. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és, Senhor. Tu és quem me guia, Deus. Quem me guia. Oh, aleluia. Se a tempestade, meu irmão, vem na tua vida, se a tempestade Ele será teu abrigo, querido, alcançar, teu escudo, tua fortaleza. Oh, aleluia, Senhor. Meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua
andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante a Ele, aleluia, igreja. Aleluia, 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 tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante, aleluias. Aleluia, 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 Oh, aleluias. Eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua igreja, por esse momento, Pai eterno. Usa teu filho como instrumento em tuas mãos, como o vaso na mão do oleiro. Nós abençoamos, Pai eterno, esse período. E abençoe aquele que vai transmitir a tua palavra agora. Esteja com ele, Pai, em todo tempo, em todo momento. E que Deus abençoe o teu povo, a tua igreja, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode assentar, irmãos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Pai, Senhor, meus irmãos, bom dia. Antes da gente entrar na palavra, primeiro eu quero agradecer o pastor pela oportunidade e pedir para vocês terem paciência comigo, mas eu vou terminar no horário. E antes ainda, vamos falar sobre a revista. A gente começa os estudos, uma nova revista, né? Vamos recomeçar os estudos com uma nova revista, e o tema da revista cadê? Deixa eu ver. Está ali atrás, né? O Pentateuco visto de cima. A revista custa R$2, e você pode pegar, dar o nome lá, pegar e pagar para o pessoal da recepção, para os nossos irmãos da recepção. E o culto vai começar a ser presencial a partir da quarta-feira que vem, é isso, né, Egito? Então, quarta-feira que vem, o culto já é presencial às 19h30. E graças a Deus por isso. Amém? Antes de começarmos a ler o texto ainda, vamos fazer uma breve oração. Amém? Feche seus olhos, incline sua cabeça. E em nome de Jesus, vamos pedir a Deus para que Ele ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, nos dê a capacidade que nós não temos e use da sua grande misericórdia para nos ensinar, para nos admoestar, para fazer a sua vontade em nós e através de nós, para que o nome dele, do seu Filho Jesus Cristo, seja exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos, ó Deus Santo e poderoso,
em nome de Jesus, e aquele que crê, diga amém. Amém. Vamos falar hoje sobre os extremos da fé. Quando o pastor falou que eu traria a palavra agora no dia 1º, eu comecei a pedir a Deus, falei, Senhor, sobre o que eu vou falar, né? Me ajuda a pensar em algo que é relevante e necessário para todos nós, inclusive para mim. E pensando, orando, refletindo, Deus tocou no meu coração para que nós falássemos hoje sobre os extremos da fé. O texto que nós vamos ler está em Marcos, no capítulo 9 do livro de Marcos. A gente vai começar do verso 16. A gente vai ler do 16 ao 27. Marcos, capítulo 9, do verso 16 até o 27. Todos já acharam aí? Quem não achou pode acompanhar a gente aqui pelo telão. Então vamos lá. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Até aqui. Amém. Irmãos, olha que coisa interessantíssima a gente vê nesse texto. Aliás, a frase que nós usamos desse texto é só aquela de que tudo é possível ao... A gente não leu o resto da história, a gente só diz que tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. O problema é que isso, ao longo dos anos, criou uma gama de confusões eclesiásticas, religiosas, de interpretações. E hoje, o que a gente vê? A gente vê as pessoas vivendo em extremos opostos. Tem aqueles que acreditam que tudo é demônio, o demônio está em todos os lugares, que o demônio age em todo mundo. Tem aqueles que dizem assim: não, o demônio não existe, ele não tem poder na minha casa, o diabo, ele está lá no inferno e ele não pode mexer comigo. Tem aqueles outros que dizem assim: bom, eu não posso ter posses, eu não posso juntar dinheiro, porque o dinheiro é mau, o dinheiro é ruim, o dinheiro é pecaminoso. E tem aquele outro que diz assim: não, nós devemos ter tudo, porque é promessa de Deus, que nós prosperemos, que nós enriqueçamos e coisa do tipo. Você vai achar também aquele que diz assim: olha, as causas médicas de enfermidade no corpo, você precisa procurar os médicos. Deus deixou os médicos para resolver os problemas do corpo do homem. E aí você vai achar aqueles que dizem assim: não, Jesus levou na cruz as nossas enfermidades, então eu não aceito a doença no meu corpo. A gente não vê coisas assim? E do tipo... eu devo gastar a minha vida para o Evangelho, dedicar a minha vida na obra de Deus, incansavelmente, incessantemente, nem que isso custe, ou até que isso custe a minha própria vida ou a vida da minha família. E aí você vai achar os outros dizendo assim: não, deixa que a obra é de Deus e Ele que vai fazer, eu não preciso pôr a mão. Então a gente vê diversas pessoas, inclusive no nosso meio, que vivem esses extremos. Ou ela pende para um lado, ou ela pende muito para o outro, baseado no que tudo é possível ao que crê. Quando a gente diz que tudo é possível ao que crê, realmente se torna. Se você crê que pode, provavelmente você vai poder.
Se você crê que não pode, provavelmente você não vai poder. Se você crê que é preciso fazer, talvez você fará. Se você crê que não é preciso fazer, talvez você não fará nada. E aí a gente vive assim, de um lado para o outro. E ainda no meio do caminho, para completar, a gente encontra os líderes, né? Alguns líderes, uns acomodados, com uma vida fácil que muitas igrejas acabam proporcionando para eles. E outros destemidos, arrojados, gastando a própria vida e às vezes sacrificando a própria família por causa da obra. Então, os extremos não estão apenas no povo, está principalmente nos líderes às vezes. Eles vivem extremos opostos. Olha, eu penso desse jeito e agora todo mundo aqui tem que pensar desse jeito. Ou eu penso desse jeito e agora todo mundo aqui precisa pensar desse jeito. Olha que texto interessante a gente encontra em 1 Coríntios. Abra aí se você puder, coloca no telão, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. A gente vai ver Paulo falando o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Consegue colocar aí? Isso. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E se a gente juntasse os dois textos? A gente poderia talvez dizer algo do tipo assim, ó: tudo é possível àquele que crê, mas em nem tudo convém acreditar. Concorda? Se a gente juntar que tudo é possível ao que crê, a palavra que Paulo disse, a gente vai chegar ao seguinte ponto. Aliás, tinha umas imagens para colocar no telão, mas deixa para lá, né? Se a gente juntar esses dois textos e colocá-los lado a lado, tudo é possível àquele que crê, mas nem tudo convém acreditar. Não é porque tudo é possível ao que crê que eu deva acreditar em tudo. Você concorda comigo? Para quem aqui isso faz sentido? Levanta a mão só para saber se você está aqui mesmo. Para quem faz sentido isso? Olha, tudo é possível ao que crê, mas nem tudo convém acreditar. Nem tudo convém acreditar. E aí a pergunta é, então, no que a gente vai acreditar então? Né, Egito? Como é que a gente faz para decidir em que acreditar? Olha, é simples. O nosso problema geralmente é que a gente procura alguém que nos diga o que fazer. Porque é conveniente, é bom. Quando eu acho alguém que me diz o que fazer, olha que coisa interessante. Se der errado, a culpa não é minha. Você concorda? Eu vou na igreja, aí eu não preciso verificar, eu não preciso aprender, eu não preciso amadurecer, eu não preciso ter experiência com Deus, não preciso nada. Eu preciso só ouvir e praticar, fazer. Independente do que me foi dito. Se mandaram eu plantar bananeira, eu saio e falo, não, mandaram lá no altar eu plantar a bananeira. E eu vou lá plantar a bananeira, mas deu errado, torci a coluna, quebrei a costela, e agora? Agora a culpa do cara do altar, ele que falou para plantar a bananeira. Eu me eximi da culpa. Então não é mais culpa minha. Quando eu quero apenas alguém que me diga o que fazer, e é o caso geralmente da maioria de nós, e eu me incluo nisso, é muito cômodo para mim achar alguém que diga assim, faça isso, ou faça aquilo, porque eu vou lá e faço, e se der errado, a culpa não é minha. Então a maioria das pessoas, elas vivem assim, procurando quem diga para aquilo que ela deve fazer, ou como ela deve fazer. Mas como deveria ser? Eu imagino que a gente deveria buscar um amadurecimento. A gente deveria buscar um entendimento mais profundo, uma experiência com Deus. Para que Deus, através do Espírito Santo, que é o mesmo em todos nós, ou você acha que o Espírito Santo de um é diferente do Espírito Santo de outro? É o mesmo Espírito agindo em todos, ou não? E se o Espírito é capaz de dar entendimento a um, também é capaz de dar entendimento a outro. E quando nós juntamos esses entendimentos, buscando crescimento, buscando esclarecimento, buscando saber mais de Deus, conhecer mais a Deus, é isso que vai me modelando ou moldando a minha mente, para que a minha mente se torne uma mente semelhante de Cristo. E dessa forma eu vou compreendendo o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Eu paro de me comparar com as outras pessoas. Não, mas eu vou fazer isso porque o irmão de tal igreja foi lá, o pastor dele falou, e ele fez e deu certo, eu vou fazer comigo. Bom, remédio
mesmo tendo a mesma doença, não dá certo para curar todo mundo. Você pode ter a mesma doença do outro lá, fulano de tal, mas o remédio, talvez, que o médico vá prescrever para você, seja diferente. Você pode ter um quadro alérgico, você pode ter algum outro problema adjacente que impeça você tomar certo tipo de medicação. Então, mesmo tendo o mesmo problema, não há garantias de que você tem que tomar o mesmo remédio. E aí, quando a gente volta para si próprio, com um olhar mais maduro, entendendo que a responsabilidade sobre a minha vida e a minha vida espiritual, familiar, está nas minhas mãos, tudo começa a mudar dentro da minha cabeça. Bom, eu quero entender o que Deus tem para mim, o que Deus tem comigo, o que Deus quer através de mim. Ah, mas e o que deu certo para fulano? Pode não dar certo para mim. E o que ciclano fez? Pode não ser o que eu deva fazer. Porque eu não sou ciclano, o propósito que Deus tem comigo não é o mesmo que Deus tem com o ciclano, mas o Espírito não é o mesmo? É o mesmo, para nos guiar em caminhos diferentes. É o mesmo Espírito, mas ele guia pessoas diferentes, de caráteres diferentes, de pensamentos diferentes, de experiências diferentes, de conclusões diferentes. Deus não agiu, nem Jesus agiu da mesma maneira com todo mundo. A uns ele curou de um jeito, a outros ele curou apenas com a palavra, a outros ele fez lodo no chão e passou nos olhos. Pessoas diferentes, tratamento diferente, causas diferentes. Nós somos diferentes, mesmo tendo o mesmo Deus, mesmo recebendo o mesmo Espírito. Então os extremos, aquela busca incessante por o que eu devo fazer é isso, ou o que eu devo fazer é aquilo, segundo a orientação ou a referência que eu tenho de outro, pode ser um problema, pode ser até fatal em alguns casos. Às vezes garanto que talvez muitos de vocês aqui já tenham visto isso, pessoas muito boas, homens muito bons, mulheres muito boas, cometendo erros graves com a família, cometendo erros terríveis dentro da igreja, no meio dos irmãos. Mas quando a gente olha para a pessoa, você fala, mas ele não é um homem ruim. Esse cara não é um cara ruim, eu conheço ele. Ela não é uma mulher ruim, eu conheço ela. Como isso foi acontecer? É que já estava escondido, ela era uma pessoa ruim. Será? Será que ele também não caiu num conto mentiroso de que se fizesse de tal jeito, daria tal resultado? E seguindo cegamente um conselho ou uma tendência, acabou caindo num precipício? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É isso que eu vejo na Bíblia. Então, poxa vida, o meu irmão caiu, é melhor eu vigiar. Porque o meu irmão, talvez aquele que eu achava que era tão santo, tão espiritual, tão crente, tão cristão, se ele caiu, quem dirá eu que dou os meus vacilos de vez em quando? Eu tenho que vigiar mais, para não cair numa armadilha, para não cair num falso conto. Olha que coisa interessante. Vamos ler um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 13. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Para a gente olhar como Deus espera que nós sejamos, para que nós possamos começar a compreender melhor as coisas e tomar decisões mais seguras, mais confiantes, mais baseadas no entendimento geral, que não pode ser um entendimento só meu também, porque eu corro um sério risco. Então eu estou na igreja, a igreja tem um entendimento geral da palavra, mas com um detalhe. É uma experiência de Deus comigo e minha com Deus. Então eu estou na mesma igreja, temos um entendimento geral, mas Deus trata diferente com cada pessoa. Então, eu tendo esse entendimento, eu posso tratar diferente a minha família, as minhas questões, o meu futuro. E isso, a Bíblia deixa claro no texto de 1 Timóteo, lá no capítulo 3, quando ela fala do tipo de pessoa que Deus espera que governe a igreja, que lidere a igreja. Aí talvez você diga assim, mas eu não quero liderar a igreja. Bom, a igreja é você. Você é a igreja. Então você precisa se liderar. Você concorda comigo? Você precisa saber o que fazer com a sua vida. Mas é por isso que eu estou na igreja, porque eu não sei. Você já viu aquela história da pessoa que diz, eu vou casar para ser feliz? Dificilmente ela vai ser, porque ela tinha que ser feliz antes de casar. Para quando casar, ser mais feliz. Se ela é triste antes de casar, depois de casada, provavelmente ela não apenas será triste, como também fará o cônjuge dela triste também. Então, eu preciso saber para onde eu quero ir. Eu preciso saber, entender quem eu sou, quais as minhas limitações, o que eu posso, para começar a entender o que Deus quer comigo,
o que Deus pode fazer através de mim, como eu posso ser útil a Deus. Eu sou a igreja de Deus. Sou ministro da igreja na minha vida, sou ministro da igreja na minha casa, dentro da minha casa, com a minha família, sob supervisão de um anjo, que é da igreja que eu congrego, claro, mas isso não me tira a autoridade que Deus me deu. E aí, Deus fala sobre esse tipo de pessoa. 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 1. A gente vai ler pausado, e eu vou fazer as observações em cada versículo, mas vai ser tudo muito rápido. Primeiro, diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma função muito nobre. Primeira coisa que eu preciso ter, o desejo. Desejo de quê? De servir a Deus. Não são poucas as pessoas que vêm na igreja e não têm desejo de servir a Deus. Ela vem na igreja porque está acostumada, ela vem na igreja porque está com medo do diabo, ela vem na igreja porque não tem outro lugar para ir, ela vem na igreja porque a família toda dela vem, mas ela não vem porque ela tem o desejo de servir. Então começa por aí. Eu preciso ter o desejo de servir. Continuando, diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Então, depois de ter o desejo de servir, eu tenho que ter, ou formar, ou praticar um comportamento cristão exemplar. Eu tenho o desejo de servir, então eu preciso me enquadrar num comportamento cristão. O que é um comportamento cristão? Bom, cristão é aquele que segue a Cristo. Comportamento cristão é aquele que olha para como Cristo agia com as pessoas, como ele falava, como ele pensava. Ela estuda, lê, reflete sobre isso e fala: eu quero ser assim. Eu quero ter esse tipo de comportamento. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam alguém que é semelhante a Cristo. Depois, diz assim: marido de uma só mulher. Ou seja, preciso ser fiel ao meu cônjuge. Se eu não for fiel no pouco, Deus não me colocará sobre o muito. Eu tenho uma esposa, ou um marido, não consigo ser fiel, né? Ou em mente, ou em atos. Não consigo ser fiel. Aí eu quero liderar minha vida, quero liderar minha casa, quero ocupar cargo na igreja, quero fazer a diferença no meu trabalho, quero fazer a diferença nos lugares onde eu estou inserido. Como? Se eu não sou fiel ao pouco que está do meu lado ali, ó, batalhando, lutando junto comigo. Depois, assim, ser sóbrio. Sóbrio, eu entendo que significa, é o mesmo que dizer ser inteligente. Usar a capacidade que Deus te deu para pensar antes de fazer, pensar antes de agir. A maioria, ou uma boa parte das pessoas, age baseado no que sente e não no que pensa. Eu deveria pensar direito antes de falar, pensar direito antes de me comprometer, pensar direito até antes de sair de casa para ir trabalhar. O que eu estou fazendo, indo para onde eu vou agora? Se eu começasse a ser sóbrio, pensar com inteligência, agir com inteligência, muita coisa seria diferente. Depois diz assim: tem que ser prudente, ou seja, tomar cuidado com as coisas que faz. Não posso fazer de qualquer jeito, não posso fazer como se fosse para qualquer um. Tudo não é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, seja o que for que eu faça, tem que ser bem feito, tem que ser com esmero, com qualidade. Se eu faço algo dentro da minha casa, tem que ser bem feito. Não é porque é para a minha família que tem que ser qualquer coisa. Não é porque é para a minha igreja que tem que ser qualquer coisa. Não é porque é para o meu trabalho que tem que ser qualquer coisa. Eu tenho que ser visto como alguém que faz bem feito. Olha que coisa bacana. Depois, respeitável. Você sabe como é que uma pessoa se torna respeitável? Você sabe? Você faz ideia de como se tornar um homem respeitável? Uma mulher respeitável? Quando você respeita os outros. Só existe um jeito da gente ser respeitado: respeitando os outros. Quem não tem respeito pelos outros, quem não respeita a individualidade alheia, quem não respeita a personalidade do próximo, quem não respeita os interesses, as dificuldades, as dores, o sofrimento do outro, jamais será respeitado pelos outros. Então, quem quer respeito, precisa saber respeitar. E a Bíblia diz que esse camarada precisa ser respeitável. Depois, olha que coisa interessante, não ficou de fora, ele escreveu lá: hospitaleiro. O que você tem? O que você entende quando se diz de alguém que é hospitaleiro? É alguém que sabe tratar os outros bem, que é cordial, que sabe conversar com as pessoas, que é agradável. Tem gente que ela é desagradável, que ela fala rispidamente com o outro, ela nem conhece a pessoa direito, quando vai falar parece que está brigando com outra pessoa.
Tem gente assim ou não tem? A gente às vezes vai no banco, vai no posto de saúde, você nunca vi a pessoa, mas a atendente trata, parece que você é inimigo dela. É ou não é? Não acontece isso? Respeitável, hospitaleiro. Imagina você, uma pessoa que sabe tratar, uma pessoa que sabe conversar, é educada, é gentil. Isso é ter hospitalidade. Depois diz assim, apto para ensinar. Quem está apto para ensinar? Quem está? A pessoa que está apta a ensinar, ela precisa ter duas coisas. Primeiro, saber, porque se ela não souber, como é que ela ensina? E segundo, ter vontade, porque tem gente que sabe, mas não tem vontade de ensinar. É ou não é verdade? Tem gente que sabe de muita coisa, mas ela não tem vontade de repartir o conhecimento. Então eu tenho que ter vontade de ensinar. Ensinar o quê? Começando em casa. Ensinar os meus filhos a serem bons homens, bons maridos, bons servos de Deus, competentes, hospitaleiros, gentis, e tudo isso que a gente leu anteriormente e o que a gente vai ler. Depois, não deve ser apegado ao vinho, ou seja, não pode ter vícios. O vício, seja ele qual for, seja na bebida, seja na droga, seja na prostituição, na fornicação, porque também é vício. O vício, ele cria uma névoa sobre o nosso entendimento. Ele distorce as coisas reais da vida. E a pessoa acaba ficando à mercê do vício. Ela perde o domínio próprio, perde a capacidade de pensar coerentemente. Depois, diz o seguinte, nem violento. Não precisa nem dizer o que não é ser violento, né? A pessoa não pode ser agressiva, tudo quer resolver na pancada. Depois, assim, mas sim, amável, saber ser gentil de novo, cordial. Depois disso, pacífico. Quem é pacífico? Só quem... o cara pacífico é aquele cara que não fala nada, não abre a boca para nada, pode fazer o que for com ele que ele não diz nada. Para mim isso é bocó, né? Que é o nome que a minha avó chamava lá, que ela veio do interior. Bocó é assim, não tem nada a ver com pacífico. Pessoa pacífica é aquela pessoa que ela busca viver em paz. Ela não quer brigar, ela não quer confusão e faz de tudo para não entrar numa briga. E quando ela vê alguma briga se formando, ela quer instaurar a paz naquele lugar. Deixa eu ir lá conversar com aquele irmão, com aquela irmã, o negócio está dando meio ruim lá, está meio alterado. Vou lá falar com ele para ver se a gente resolve isso daí. Não é a pessoa que se cala e não liga para nada. Não tem nada a ver com pacífico uma pessoa assim. Depois, assim... não apegada ao dinheiro. O que é uma pessoa apegada ao dinheiro? Aquela que é gananciosa, que por causa do dinheiro, que não tem nada a ver de bom ou ruim, o dinheiro é apenas um pedaço de papel, o valor que nós damos a ele é que é o problema, é como uma faca. Imagina como seria boa a sua vida se não tivesse uma faca, para você cortar o pão, para você cortar a carne, para você cortar os alimentos e cozinhar. Mas a mesma faca que faz tudo isso de bom, na mão da pessoa errada, furiosa, é capaz de matar um ser humano. Então o problema está na faca? O problema está em quem usa a faca. O problema está no dinheiro? Não, o problema está no valor que a pessoa dá ao dinheiro. O ganancioso, aquela pessoa que é capaz de matar, de mentir, de roubar, para ter dinheiro, essa pessoa ela se põe num pecado gravíssimo diante de Deus. Mas aquela que usa o dinheiro para glorificar a Deus, ela faz o bem com aquilo que recebeu do próprio Deus. O dinheiro. Como é que a gente paga bancos novos, uma reforma na igreja? Como é que a gente paga a luz, mantém as coisas todas funcionando se não tivesse dinheiro? Pergunto para você. Como é que a gente faria isso? Estaria todo mundo na rua, ali no meio do mato agora, sem microfone. Então o dinheiro bem empregado é bom, mas o ganancioso, esse não emprega para a glória de Deus o dinheiro que tem. Ele busca para os fins próprios. Depois, ele deve governar bem a sua própria família, ou seja, cumprir bem o seu papel de pai ou mãe. Cada um tem o papel. O Egito estava aqui falando ontem, falou alguma coisa do tipo, não sei se foi ontem ou no outro culto de casais, no outro encontro de casais, falou, não existe quem é maior ou menor, o homem é maior, a mulher é menor. Cada um tem papel diferente dentro do relacionamento, dentro da vida conjugal e dentro da vida familiar. E os dois precisam cumprir o seu papel. Quando um deixa de fazer o que é preciso fazer naquele lugar que lhe é proposto e proposto por Deus, é como se o casal tivesse uma perna manca. É uma perna mais curta. Tem pais negligentes,
negligentes com a esposa, negligentes com os filhos. Da mesma maneira que tem mães negligentes, negligentes com o marido, negligentes com os filhos. Então essa pessoa precisa ser um bom pai, uma boa mãe. Depois diz, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ou seja, essa pessoa tem que saber exercer a autoridade sem desrespeitar o outro. Porque tem gente que confunde, bom, a autoridade é minha, então acabou, cala a boca e fica quieto, eu que mando. Isso é desrespeito. Lembra que uma das regras é respeitar o outro? Usar de autoridade de forma desrespeitosa não é ter autoridade, é exercer tiranismo. É totalmente diferente. Totalmente. Depois diz, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Ou seja, precisa ter experiências com Deus. A maioria das pessoas não sabe nem o que é ter uma experiência com Deus. Não sabe. Ela não faz ideia do que é ter uma experiência de vida com Deus. Olha, minha vida era desse jeito, agora minha vida é desse jeito. Olha, eu passei por tal situação e eu vi a mão de Deus agindo lá, na minha casa, nos meus filhos, na minha família, em mim. Tem muita gente que não colhe essas experiências. Ela nem repara. Às vezes não é nem porque ela não tenha, é porque ela não repara, ela não busca, ela acha que foi a sorte, ela acha que foi o empenho dela, ela acha que foi o acaso, mas ela não entende que aquilo veio de Deus. E aí as experiências com Deus não se amontoam sobre ela. E nós precisamos ter experiências com Deus. Depois, também deve ter uma boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Ou seja, ter um comportamento social exemplar. Porque uma coisa é o comportamento cristão exemplar dentro da igreja. Aqui todo mundo deixa a capa de vilão do lado de fora. É ou não é? A capa de vilão fica lá, ninguém entra com a capa. Todo mundo aqui é bonito, todo mundo aqui é santo, todo mundo aqui tomou banho, todo mundo aqui é cheiroso, todo mundo está bem. Mas lá fora, no meu trabalho, com as pessoas que me conhecem, dentro da minha casa, eu sou quem eu sou. Então lá fora eu preciso ter um comportamento social exemplar. O cara pode olhar para mim e não vincular eu a Cristo. Falar, olha, ele é como um cristão. Porque talvez a referência dele de vida seja o Buda. Não importa. Mas ele tem que olhar para mim e falar assim, aquele é um cara correto. Aquela é uma mulher correta. Não tenho o que falar dele, não tenho o que falar dela. É uma boa pessoa. Um bom funcionário, um bom chefe, um bom amigo. Independente do que ele acredita ou do que eu acredito. Eu aprovo o comportamento dele. Depois diz assim, aos diáconos igualmente devem ser dignos. Homens de palavra, olha que coisa. Homens de palavra, pessoas que honram a palavra que dão. Hoje a gente tem uma pessoa que fala uma coisa agora, depois, não está pensando bem, não é mais isso. É uma baixaria que não tem tamanho. Ué, e o seu sim seja sim e o não seja não, acabou, caiu por terra. É até vergonha. Depois, para terminando aqui, muito rapidamente, não amigos do vinho, a gente já falou, nem de lucros desonestos, também falamos. Depois diz assim, devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Como é isso? É eu resolver os problemas do passado. Como é que eu limpo minha consciência? Quando eu vou e resolvo os problemas do passado. Os que dão para resolver. E os que não dão para resolver, eu mudo o comportamento daqui para frente. Talvez eu fosse, antes de conhecer Jesus, uma pessoa terrível, um canalha, um cretino. Esse era eu antes. Agora não pode ser mais. Então eu resolvo os problemas do passado que dão para resolver e mudo o meu comportamento daqui para frente. Pronto. É o suficiente para que a minha consciência esteja limpa diante de Deus, já que Ele é perdoador dos meus pecados. Para as mulheres, que também serve no geral, também diz que sejam dignas, tenham honra. Depois diz, não sejam caluniadoras, ou seja, controle suas palavras. E diz no finalzinho, confiáveis em tudo. Ser de confiança. Tem gente que a gente não confia. A gente não consegue confiar na pessoa. Porque ela combinou tantas vezes de fazer e não fez, ela falou tantas vezes que ia ser e não foi, aí você perde a confiança, inclusive dentro da igreja. E por que a gente está falando isso e falando dos extremos? Porque uma pessoa assim, alguém que busca isso para a própria vida, preste atenção, ela vai saber lidar melhor
com as situações do dia a dia. Ela vai saber lidar melhor com os milagres ou com os não milagres, com os demônios ou com os não demônios. Por quê? Porque a vida dela, o comportamento dela, as reações dela não estão pautadas no egoísmo, na ganância, na incredulidade, no dinheiro, no que o outro vai pensar. Estão pautadas na palavra de Deus. Ela vai ter uma compreensão melhor sobre a própria família, sobre a própria vida, sobre a igreja, sobre o lugar que ela está inserida, sobre o trabalho dela. É a pessoa diferente que vê as coisas diferentes. Não é a pessoa que segue o que é mandado que faz alguma diferença. Essa pessoa não faz diferença nenhuma. Ela só não quer ser culpada. Então, os extremos se dão porque a gente quer fugir da culpa ou da responsabilidade. Quando a gente assume isso para nós e busca um caráter moldado pelo próprio Deus. Olha, Senhor, eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Aí Deus me dá a entender coisas que antes eu não entendia. Pode ter certeza, meu irmão. Pode ter certeza. É isso que, aliás, o texto ficou um pouco maior, mas nós precisamos encerrar o culto. E eu vou deixar o esboço da pregação num link desse culto na internet. Então, o culto vai às 6 horas da tarde por ar. Embaixo, no esboço, vai ter embaixo, nos comentários, vai ter um link para fazer o download do esboço, se você quiser ler em casa. Pediria para que você ficasse de pé. A gente vai fazer uns minutos finais de oração. Nós vamos pedir para Deus. Presta atenção, nenhum de nós sabe nada. Nós não temos sabedoria ou capacidade para entender a mente de Deus. A gente não pode dizer para o nosso Criador quem Ele é, como Ele é, o que Ele faz ou como Ele faz. A gente aceita a graça que nos foi dada. A gente luta para viver dentro do círculo em que Deus nos colocou. Porque nós temos limites estabelecidos por Deus. O próprio Deus diz, fica aqui no quadrado aqui, não é cada um no seu quadrado? Nós estamos no quadrado de Deus. Fica dentro do quadrado de Deus, tem um limite, dele você não pode passar. E dentro do quadrado, muita coisa pode acontecer, mas não saia dele. E a gente vai pedir, vamos orar agora, com esse espírito humilde. Senhor, eu preciso entender mais do Senhor. Preciso entender do propósito do Senhor para a minha vida. Eu preciso entender o querer do Senhor para a minha vida. Me dá sabedoria para lidar com as situações difíceis da minha casa. Me dá sabedoria, faz eu ver onde o mal realmente está. E faz eu tirar da cabeça as coisas que eu acho que são ruins e que na verdade foram feitas pelo Senhor para que eu cresça, para que eu melhore, para que eu me torne um homem melhor, uma mulher melhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Cristo, nós te pedimos, ó Deus, que através desse louvor, o Senhor fale conosco. Enquanto louvamos, enquanto o grupo de louvor louva ao Senhor, ó Pai, que esse homem, que essa mulher, que esse jovem, essa jovem, faça uma reflexão sobre sua própria vida. Se você puder, não tente ler a letra do telão, não tente acompanhar o louvor. Você pode até cantar, mas que não seja intencional. Separe esses minutos finais do culto para se render diante de Deus, dizer para Ele, Senhor, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço, Senhor, que eu erro muitas e muitas e muitas vezes. Erro porque não tenho entendimento para lidar com as situações. Erro porque às vezes sou emocional, porque quero fazer do meu jeito, quero estabelecer a minha vontade. Está o Senhor, mas eu não quero mais isso, ó Deus. Eu quero que o Senhor estabeleça a sua vontade na minha vida. Eu quero que o teu Espírito me guie. Eu quero ser direcionada pelo Senhor. Eu quero que a presença do Senhor me oriente. Eu quero que o Senhor explique para mim as coisas que eu não sei. Peça para Ele em nome de Jesus, ó Pai. Montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei. Deixe que Ele controle sua vida. Governa sobre o universo. Só Ele tem todo o poder. Aleluias. Justo e fiel.
nada acontece por acaso na sua vida. Vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinará. Vem reinar em nossas vidas, ó Deus. Prostrados aos teus pés. Diga para Ele: eu quero erguer o teu santo nome. Erguemos o teu santo nome sobre minha vida, sobre tudo que sou, sobre as coisas que espero. Em adoração. Se entregue a Ele de todo o seu coração. Nos entregamos a Ti. Deixa Ele tomar o lugar que é só dele. Toma o teu lugar. Vem, Pai, habita em nós. Habitas entre nós. Ó Santo Deus. Nós te adoramos, ó Deus. As mulheres declaram: aleluia. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os homens declaram, os anjos e os homens, todos se submetem ao Senhor, ó Deus. Os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Diga para Ele quem Ele é na sua vida, quem Ele é para você. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Oh, aleluias. Justo e fiel, Ele sempre faz o melhor, Ele é justo. vestido de glória e poder, coroado está. Vem sobre nós, o Espírito Santo. Reinará. Vem sobre os teus filhos. Prostrado. Vem sobre as tuas filhas, ó Deus. Teus pés. Aleluia. Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti. Toma o teu lugar e habitas entre nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. ó Espírito Santo, cura esse coração, ó Deus. Ó Santo Talvez esse teu filho, essa tua filha que está aqui hoje, está com seu coração ferido, machucado, está com a mente confusa, cheio de dúvidas. Pai, em nome de Jesus, Tu és santo, Senhor. cura o coração, Tu és cura a santo, alma, Senhor. cura a mente, Tu és santo. cura o espírito deles, ó Pai. Ó Santo Cura-nos, ó Deus. Deus. Dá-nos o entendimento que não temos. Esclarece os nossos pensamentos, porque às vezes nos sentimos tão inseguros, tão frágeis, tão fracos, tão debilitados. Se não for a mão do Senhor, se não for o Espírito do Senhor, se não for pelo poder do Senhor, jamais conseguiríamos nos levantar. Então vem, ó Santo, vem e nos põe de pé, vem e abre os nossos olhos, vem e nos dá um entendimento que não temos. Ó Santo, nós declaramos que o Senhor é santo, que só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus em nossas vidas. Não temos
vamos fazer. Vem, Espírito de Deus, te adoramos, nós te adoramos, ó Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Coloque no seu coração. Santo, santo é o Senhor. Deus cuida de você. Tu és santo, Senhor. Como nosso irmão disse no começo, no primeiro louvor. Aleluia. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que ainda amamenta, Deus não se esquecerá de você jamais. Glorioso Deus. Tudo coopera para o bem daquele Senhor. que ama a Deus. Glorioso Deus. Os momentos difíceis, Santo, os momentos de santo, dor, as angústias, as felicidades, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Santo, 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 santo. Nós precisamos confiar nisso, acreditar nisso, buscar por isso, e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Que a sua semana seja abençoada, que a sua casa seja abençoada, que a sua vida seja abençoada, que você seja abençoado. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a luz dele resplandeça sobre ti, e que ele te dê a paz hoje, amanhã e para todo sempre. E aquele que crê, diga amém. Graças a Deus, e todos dêem uma linda salva de palmas para Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Faz assim, fala tchau, vão com Deus. Deus abençoe vocês, tenha uma ótima semana. Deus abençoe. Alguém disse que a chave da vida está em nossas mãos. Eu tenho o poder de decidir aqui, bem na palma da minha mão. Em um único aparelho, eu escolho sorrir ou chorar, distrair ou informar, escolho a vida ou a morte. Compartilhar não depende mais apenas de uma grande mídia ou de um grande investimento. Tudo agora se faz num toque, num subir de tela, num enviar. Há uma incontável tecnologia concentrada aqui e um mundo inteiro precisando saber uma só coisa: onde está o amor? O poder que há nessa resposta pode transformar uma vida inteira com apenas um toque, um simples compartilhar. Há uma resposta para um grito de desesperança, há um abraço para todo abandono, há uma fé inabalável para toda dúvida, há um amor eterno e poderoso para todos que ouvirem e crerem. Há um poder enorme no compartilhar, com apenas um toque, um subir de tela, um enviar. E aí, qual será a sua escolha? Compartilhe vida, compartilhe Cristo agora. Ele é a resposta para todos que procuram sentido, para todos que precisam se reconectar com o seu Criador. Compartilhe Jesus.